Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e hoje aqui no livro de Bereshit, capítulo 13, versículo 10. Livro de Bereshit, livro de Gênesis, o início, onde tudo começou. Mas antes, dá um joinha aí no vídeo, né? Porque dando esse joinha você gera engajamento, você faz com que esse vídeo seja enviado para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque todas as vezes que nós compartilharmos um vídeo aqui nessa plataforma, você vai ficar sabendo e vai assistir esse vídeo, vai compartilhar, né? Inclusive envie para as pessoas, para amigos, parentes, seus familiares. Seja um missionário do Senhor Jesus. Devocional de hoje, livro de Gênesis, Bereshit, capítulo 13, versículo 10, diz assim: Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até a cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão é um homem aonde começou a base das religiões, tanto do monoteísmo, né, quanto do cristianismo. O monoteísmo que embasa tanto o judaísmo quanto o islamismo, né, a religião do Islã, que foi baseado na figura de Abraão, e mais tarde o cristianismo, né, em Cristo Jesus e também Abraão. Abraão, ele é considerado pai da fé, por isso que a Bíblia diz assim: olhai para Abraão. Interessante, por que olhar para Abraão? Abraão não realizou nenhum grande feito, como por exemplo Moisés, que abriu o mar, que fez sinais, né? Realizou sinais, como Elias, que fez com que o fogo caísse do céu, né? Através da fé, como Daniel na cova dos leões, enfim. Por que Abraão? Porque Abraão, ele tinha algo dentro dele chamado obediência. Ele tinha facilidade de obedecer a Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele era Abrão ainda, ele morava numa terra de Harã. Harã é uma região que ainda existe até os dias de hoje. E ele morava ali com seu pai, um homem chamado Terá. Terá, ele era construtor de ídolos. E Deus queria muito falar com Abraão e ele precisava sair do meio da idolatria, dos ídolos que o seu pai construía. E quando Deus se apresentou para ele, sem saber quem era Deus, apenas ouvindo a voz de Deus, ele saiu da terra onde ele estava e foi em obediência à voz de Deus. Ele obedeceu à voz de Deus. Ele não seguiu aquilo que ele via, né, aquilo que ele contemplava com os teus olhos. Ele simplesmente obedeceu à voz de Deus, saiu e foi para onde Deus queria levá-lo. E ele se enriqueceu muito. E junto com ele o seu sobrinho Ló. Ló estava na sombra de Abraão, na aba de Abraão. E ele enriqueceu porque Abraão enriqueceu. Ele colheu das bênçãos de Deus porque Abraão colheu das bênçãos de Deus. Ou seja, andar do lado de uma pessoa abençoada também colhe os seus frutos, assim como andar do lado de uma pessoa amaldiçoada também colhe os seus frutos, né? Então a melhor coisa é andar do lado de quem é abençoado por Deus, de quem Deus ama. Assim aconteceu com Ló, andando com Abraão. Só que Ló
Ele via que o seu tio tinha tanta propriedade, tanta riqueza, mas ainda continuava morando no deserto, em tendas. Embora Abraão tinha dinheiro para construir uma cidade, ele ainda habitava em tendas. Ló não sabia, mas Abraão tinha visto a Nova Jerusalém, tinha visto os dias de Jesus, e quando ele contemplou o que Deus tinha e que estava guardado no céu, Abraão não dava muita ênfase no que ele podia construir aqui na terra, já que ele tinha visto a cidade celestial e viu os dias do Senhor Jesus Cristo. Então aquilo encheu o coração de Abraão e o desejo de Abraão estava nas coisas de Deus. Ló, ele teve que sair de perto do seu tio e o tio falou: olha, escolhe para onde você quer ir. E Ló olhou, onde nós chegamos nesse texto, e viu o vale do Jordão. Ele viu Sodoma e Gomorra, que parecia o jardim do Éden, o jardim de Deus. Está aqui no texto. Olha só, Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim de Deus. Então ele se encantou, os seus olhos encantou com a beleza. Ou seja, Ló era guiado pelos seus olhos. Quem é guiado pelos seus olhos é guiado pela natureza humana. Abraão era guiado pela vontade de Deus, pela voz do Espírito de Deus. Assim que nós temos que ser, guiados pela voz do Espírito de Deus, não pela voz do coração, que é a natureza humana. A Bíblia diz que o coração é mais enganoso do que todas as outras coisas. É uma fonte enganosa. Ló foi para lá porque era muito lindo aos seus olhos, parecia o jardim do Éden, só que ali ele perdeu família. Ele perdeu a esposa, que colocou o coração em Sodoma e Gomorra. A esposa de Ló virou uma estátua de sal. Mais tarde, as filhas de Ló, por medo de ficarem sozinhas, sem descendentes, elas embriagaram Ló e se relacionaram sexualmente com Ló, tendo filhos com o próprio pai. Aquilo foi uma tristeza desgostosa para Ló. Tanto que esses filhos se tornaram os Moabitas, um dos grandes inimigos do povo de Israel, de Abraão. Veja que os Moabitas, os descendentes de Ló, se tornaram inimigos de Abraão. Bom, tudo isso porque Ló não conseguiu controlar a natureza humana. Todos nós temos a natureza humana e nós teremos que conviver com ela enquanto nós estivermos vivos. O que nós temos que fazer é controlá-las. Jesus disse lá em Mateus 26, não me recordo do versículo agora, ele disse assim: orai e vigiai, porque na verdade o espírito está pronto, Ele está disposto, mas a carne é muito forte contra ele. O espírito está disposto, mas a carne, ela acaba cedendo. Ela cede os desejos humanos. Então, nós temos que tomar cuidado. Esse versículo que eu li é para falar para você de 6 coisas. 7 que eu enumerei, não sei se vai dar tempo. 7 coisas que controlam, que faz o homem se descontrolar. Por isso, você precisa controlar os seus desejos. Você precisa aprender a controlar, ter o autocontrole, aquilo que a ciência chama de inteligência emocional, a palavra de Deus chama de fruto do Espírito, o autocontrole. Primeira coisa que faz com que a natureza humana vença o homem, foi o que fez Ló perder a batalha, ceder os desejos da carne. Qual o primeiro desejo ilícito? Vícios. Os vícios fazem o homem
perder o controle. Por exemplo, quem é viciado no álcool. O álcool, ele é um destruidor de família. Exatamente, o álcool destrói famílias. Às vezes a pessoa fala, bispo, mas eu bebo só um pouquinho. Não é pecado, né? A gente beber só um pouquinho, uma latinha de cerveja. Você não tem controle. Se você tivesse controle, você não bebia nada. Então dizer que tem controle é uma mentira para si mesmo, porque quem tem o controle não consome nada. E nós sabemos que tudo isso são portas para grandes vícios e vícios maiores. Como pastor, eu já vi muitos lares sendo destruídos por causa de uma latinha de cerveja que abriu portas para coisas maiores e veio a destruição dentro do lar. É terrível. O álcool é o primeiro destruidor de famílias na lista de todos. Segundo vício é os medicamentos. Exatamente. Tem pessoas que são viciadas em medicamentos, ansiolíticos. Se você pegar a história do Elvis Presley, por exemplo, quando ele teve uma overdose, as pessoas acharam que ele tinha morrido com overdose de drogas ilícitas, mas na verdade foi uma overdose de ansiolíticos, de remédios, de medicamentos que ele teve. Uma fuga que ele queria encontrar a paz nos medicamentos e não conseguiu. Então tem muitas pessoas que é viciada nos medicamentos. Ela precisa do medicamento para dormir, para controlar a sua ansiedade, para ter paz. Ela necessita desses medicamentos, desse ansiolítico, né? Enfim, Risperidona, Rivotril. As pessoas, elas acabam se envolvendo com os ansiolíticos, os medicamentos, e isso é um vício. É claro que não estou dizendo para você parar com isso agora. Quem já entrou nos ansiolíticos agora precisa ser acompanhado por um médico, porque medicamentos psiquiátricos é perigosíssimo, não se tira por conta própria. Quem deve avaliar a sua saúde e diminuir a quantidade dos medicamentos é somente um médico preparado nessa área, né? Terceira coisa é as apostas. Tem muita gente viciada nas apostas. Pessoas que gastam dinheiro, salário nas apostas. Pessoas que estão vivendo destruição agora na família financeira por causa das apostas. Pessoas que estão viciadas em apostas e pegam dinheiro emprestado com agiotas em meios ilícitos, e elas acabam entrando num beco sem saída e às vezes pagando até com a própria vida. Outra coisa são as drogas ilícitas. A pessoa começou com uma maconha achando que não ia fazer mal e hoje está em drogas pesadas. E tudo isso não agrega nada para a sua vida, não agrega conhecimento, não agrega nada na área financeira, não tem nada, não agrega nada para a sua saúde, pelo contrário, desconstrói, né? Então, esse é um vício terrível. A pessoa entra porque acha que é descolado, vou entrar, é o caso da bebida, né? A pessoa entra na adolescência porque vê o outro bebendo, acha que é ser descolado, quer viver no mundo da aceitação, e para ser aceitado por um grupo de pessoas, ela entra também nas bebidas, assim como nas drogas, para ser aceita por aquele grupo. Uma outra coisa que destrói a vida da pessoa é o vício no sexo. Tem pessoas que são viciadas em sexo. E é claro que isso ela faz na oculta. Ela não consegue controlar as suas emoções, ter o controle próprio, e ela acaba vivendo uma vida viciada no sexo, na pornografia. Quando eu falo sexo, engloba tudo aquilo que se diz ao sexo: pornografia, prostituição, adultério. A pessoa acaba vivendo um ciclo destrutivo. Então, o nosso devocional de hoje, eu tinha mais coisa para falar,
mas o vídeo já está longo, eu vou encerrar aqui agora. O nosso devocional de hoje é: tenha autocontrole. Ló olhou e viu, ele viu com os seus olhos, que Sodoma e Gomorra parecia o jardim de Deus. Só parecia, fisicamente. Mas dentro de Sodoma e Gomorra existia um pecado tão mortal que custou a vida dos moradores de lá. Era destrutivo. Assim é também os desejos que a nossa carne quer. Aos olhos é agradável, mas no final são destrutivos. Reflita sobre isso. Aprenda a falar não. Nem tudo que brilha é ouro. Então, cuidado para você não se autodestruir. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela vida desta pessoa, pedindo que o Teu Espírito Santo a conduza a tomar as decisões certas, a ter controle nas suas emoções, a vencer os desejos da carne, desejos que irão levar, meu Deus, essa pessoa a um abismo tão profundo que muitas vezes ela não encontra saída, pois um abismo acaba chamando outro abismo. E assim sucessivamente a pessoa vai se afundando, afundando, afundando e afundando, sem conseguir sair deste lugar escuro e terrível onde ela vive. Mas a Tua palavra é luz, a Tua palavra é luz, luz para os nossos pés, é lâmpada que alumia os nossos caminhos. Então, que a Tua palavra sirva para esta pessoa no dia de hoje como luz para ela seguir num caminho de vitória. Que assim seja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.